Estamos de volta para o primeiro bloco aqui. E aí eu acho que a pergunta para a gente dar início, o pontapé inicial nesse debate sobre a Câmara Municipal de Rio Branco, como é que... o que tem de novidade? Orçamento participativo, a CPI, entrou água, não entrou? Eu acho que é bom a gente começar por aí. O que é que está acontecendo de novidade na Câmara, até porque a população precisa saber. Roberto, olha só, a Câmara Municipal de Rio Branco teve uma das suas melhores atuações dos últimos anos. Modéstia à parte. Não, eu estou falando da Câmara Municipal de uma forma geral, de todos os 17 vereadores. E aí eu lhe dou dados por isso. Na legislatura de 2013, ao primeiro semestre foram apresentadas 640 indicações. Nessa atual legislatura de 2017, nós apresentamos mais de 5.900 indicações. Isso também já é um dado para mostrar como está o município. Correto. Mostra como é que é o município. Porque a gente vai mostrando quais são os problemas que existem na nossa cidade e pedindo as melhorias para o Executivo. Aí eu pergunto o seguinte, te interrompendo, você com certeza. Esse aumento dessas indicações significa que os vereadores estão mais atuantes ou porque há mais necessidade no município? Eu acredito que haja mais necessidade no município. Acredito que haja mais necessidade. Coisas. Também pode ser também as duas coisas, veja bem, o vereador presidente atual da casa. Manuel Marcos, né? Ele vem de uma outra legislatura. PRB. Isso. Na legislatura passada, ele apresentou um número X. Nessa, o número Y quase dobrou de indicações no primeiro semestre. Então, demonstra-se que o mesmo vereador hoje achou muito mais problemas no município do que na legislatura passada. Isso mostra as condições que está a nossa cidade hoje. E isso é importante que a população tome conhecimento. E quais são as condições? São precárias. Falta gestor, falta trabalho essencial para o nosso município. Tais como tapa-buraco, falta de iluminação pública, calçamento, sinalização, poda em árvore. O que eu puder te destacar aqui, só das 2.183 indicações que eu fiz no primeiro semestre, abrangeu tudo isso e muito mais coisas. Né? No primeiro dia de volta no recesso, nós apresentamos, já no primeiro dia, 405 indicações dos 15 primeiros dias desse recesso. Vamos ouvir um pouquinho o vereador Jackson Ramos aí. Fique à vontade, vereador. O vereador Roberto Duarte fala realmente da intensidade do número de indicações que foram feitas nesse primeiro semestre dessa legislatura. Mas eu costumo dizer que as indicações, elas não representam necessariamente uma falha do poder público, não é? Eu acho que qualquer cidadão da cidade de Rio Branco que sair em qualquer calçada e encontrar um tijolo fora de posição, ele consegue ali fazer uma indicação porque está vendo o defeito. Mas eu trouxe aqui alguns números, por exemplo, da primeira gestão do prefeito Marcos Alexandre, que mostra, e números e contra-números não se tem argumento. Mostra que realmente o prefeito trabalhou. O senhor é o líder do PT? De forma... Não, eu sou o primeiro secretário da Câmara e sou um dos vereadores do PT. O líder do prefeito é o vereador... Vereador Eduardo Farias, e o líder do PT é o vereador Rodrigo Fornec. Então, apenas em números, por exemplo, em termos de obras públicas, o prefeito de Rio Branco construiu 23 novas unidades de saúde. Além da Policlínica, Barral e Barral. 7 centros de saúde reformados. Mercado do Peixe. 3 mercados públicos revitalizados, Ruilino, 15, Bosque, 8 novas creches construídas, que deram acesso a 4.000 novos alunos e ingressos das suas casas, de suas famílias, para fazerem parte da gestão municipal, com um atendimento direto nas creches. 10 escolas reformadas, Arena, Race, Esporte Radicais, 28 pensões construídas ao lado do mercado Elias Mansur. Duplicação da Estrada da Floresta, duplicação da Estrada da Sobral, alargamento e urbanização da Rua João 23, no Bosque, unidade de acolhimento para a população situada no bairro Cidade Nova, revitalização do Centro de Cultura Lídia Rames, 19 academias comunitárias, 18 equipamentos esportivos construídos, 2 praças construídas e 60 reformadas. 30 quilômetros de calçadas construídas, 13 pontes de madeiras construídas, 34 passarelas construídas, 11 pontos de catraias reconstruídos e reformados, 3 quadrilódromos construídos, fora a construção da Praça da Juventude. E obras em andamento, ainda nós temos o Shopping Popular, Unidade de Acolhimento Feminino da Vila Acre, Centro de Dependente Químico Feminino, Centro do Idoso do Calafate, que já foi inaugurado, inclusive, 8 quadras esportivas, Centro de Iniciação ao Esporte, 4 unidades de saúde, 4 creches que já foram, inclusive, entregues nessa segunda gestão, fora o Terminal de Integração do São Francisco,
Então essas são apenas algumas, fora as duplicações da Getúlio Vargas, Apolônio Salles, Estrada das Placas, Estrada da Floresta, Estrada da Sobral, Campo Grande e Rua João 23. Então é um relatório, de um trabalho feito, é um trabalho feito com excelência, na primeira gestão do prefeito Marcos Alexandre, que mostra... Na primeira ou na segunda agora? Na primeira gestão. Na primeira? Na primeira gestão, que encerrou há 6 meses atrás. Né? Que encerrou há 6 meses atrás. Nós estamos aí no início dessa segunda gestão dele. Nós temos aí... Nessa segunda, tem algum relatório assim? Não. Nessa segunda gestão, ele começou os trabalhos da EMUB, lançou agora, nesse último mês passado, até porque, Vossa Excelência sabe... Ele está se baseando mais nesse segundo mandato, porque ele é vereador agora, né? Justamente, além disso, essas obras salientadas pelo nome vereador são todas obras do Brasil Carinhoso, do PAC, que veio tudo do governo federal. Pode olhar, dinheiro daí é só dinheiro federal. Agora, a construção daquilo que tem que ser feito com recursos próprios, mas tem recursos. Não existe. Não existe. A Prefeitura de Rio Branco, este ano, ela vai ter um orçamento de 804. Não, 890 804 milhões. Agora, com compromisso obrigatório, quanto? Aí os compromissos obrigatórios nós vamos estar discutindo agora no LOAS, a partir desse mês, dentro do PPA também, a partir desse mês de agosto, dentro da Câmara dos Vereadores. Eu quero colocar o Narciso no jogo aqui, que ele ensaiou entrar e parou. Eu gostaria só de concluir dizendo o seguinte, que o básico a Prefeitura não faz. E a população está aí para dizer, não é o Roberto Duarte. Eu ando nos bairros. Eu, no primeiro semestre, eu visitei mais de 173 bairros, 930 ruas, onde eu achei problemas em todas. Problemas básicos que o município tem que ter responsabilidade. Tu visitou quantas ruas? 930 ruas, 173 bairros. Estou te vendo mais magro mesmo. Juntamente com a minha equipe. E a gente vai andando nesses bairros, vai vendo. E eu tenho as indicações em todas essas, de melhorias. E quem vê isso, Narciso, é a população. Quem liga para o Roberto Duarte é a população para reclamar. Não, Roberto. E o fato do prefeito estar... Não, desculpa, Narciso. Era a pergunta? Complete a pergunta que eu ia fazer. É a pergunta porque a resposta, por exemplo, Rio Branco é uma cidade com muita necessidade, né? Mas a avaliação, de uma maneira geral, do prefeito é positiva, teve uma reeleição... O prefeito faz... considerável. O prefeito tem uma memória eleitoral de uma candidatura agora para prefeito, do ano passado. Fora isso, ele faz o dever de casa dele de andar, fazer campanha. Ele vai todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, tomar café na casa das pessoas. Ele passa o dia cumprimentando as pessoas. E as pessoas gostam disso. O nosso povo está muito carente. E ele está fazendo o papel dele nesse sentido. Mas eu quero saber do trabalho estrutural. Eu quero saber de melhorias para o nosso município. Eu quero saber de uma iluminação pública decente. Nós temos mais de 14 milhões de arrecadação ao ano para iluminação pública. Cabe a nossa cidade está escura do jeito que está. Sabe quantos pedidos de modificação de postos a gente pediu para iluminação? Mais de 600. Ô, Roberto. Existe isso. Roberto. Pesquisa não é algo que você possa... Brigar. Não dá fé. É relativo, né? Mas também brigar com as pesquisas é desaconselhável. Essa semana mesmo foi veiculada uma pesquisa onde a aprovação do prefeito Marcos Alexandre aqui dentro de Rio Branco é algo invejável. 61%. De ótimo e bom. Isso. De ótimo e bom. Exato. Mas eu acho que o grande teste, o seu teste da sua primeira eleição, pode ser sido até experimental, ou da sua. Sim. O seu teste vai ser quando você se submeter a um novo julgamento. Ou para vereador, ou para deputado. Eu tenho uma relação, o resultado das 9 últimas eleições havidas em Rio Branco a partir da redemocratização. Desde a primeira, que foi de Luiz Pereira contra Ariosto Miguel, contra Ariosto... Contra Aragão. Ariosto contra Aragão. Aí de lá para cá, todas as eleições aqui foram disputadas que o vencedor não conseguiu mais de que 3 mil votos de diferença. Isso. Exceto a de Calume contra Ariosto, que foi 8 mil votos de diferença. O Marcos Alexandre acaba de sair de uma reeleição com 67 mil votos de diferença. Para mim, essa administração é uma administração elogiável. Elogiável. Ela não tinha um contraponto. Hein? Ela não tinha contraponto. Não tinha contraponto? Não tinha contraponto. Você quer querendo dizer com isso
que ela não tinha um candidato à altura de disputar com ele, é isso? Na eleição passada, não estou falando da eleição, estou falando eleição. do mandato passado dele, ele não teve contraponto na Câmara Municipal. Infelizmente, a Câmara Municipal, e isso quem disse Mas é a a imprensa... sua colega de partido, Helene Ciazi, que era uma vereadora que batia bem. Ela foi só 2 anos vereadora, depois ela foi para ser deputada. Foi 2 anos do mandato. Mas quem diz isso é a imprensa local. A imprensa local diz que a Câmara Municipal, na gestão passada do Marcos Alexandre, era um puxadinho da prefeitura. O que não acontece esse ano. E nós somos a minoria da minoria lá dentro. E nós estamos mostrando a realidade de como está o nosso município. Nós estamos mostrando a realidade hoje. Não é andar nos bairros que vai solucionar os problemas. Não, permita-me, eu faço uma distinção muito clara, Narciso, sobre isso que você colocou, da seguinte forma. Pegando até o governador do Estado. O primeiro mandato do governador Tião Viana, no meu ponto de vista, foi um mandato positivo. O segundo mandato, não. O segundo mandato, no meu ponto de vista, apenas meu, foi muito ruim, sobre vários aspectos. Está em andamento, né? Pois é, esse que está em andamento. Para mim, é muito ruim. A mesma coisa pode se dizer, de repente, que o primeiro mandato do prefeito pode ter sido um mandato positivo e ter sido avaliado pela população de forma positiva. Mas nós estamos discutindo agora, é o segundo mandato. Nós estamos com 6 meses e não vimos nada até agora. E veja bem, Osmir, em relação ao que você falou, em relação ao mandato do senador Tião Viana, para você ter ideia, ele pegou o estado do Acre com um PIB de 9 bilhões de reais. Ele vai estar entregando, ao final do próximo ano, com quase 15 bilhões de reais em PIB, em negócios gerados dentro do estado do Acre, né? Isso, e o Acre, em 2014, foi o 4º estado dos 27 estados da federação que apresentou o maior crescimento do PIB. Quando nós pegamos a relação dos 27 estados da federação, apenas 5 apresentaram crescimento do PIB. Os demais 22 estados apresentaram decreção. Que eu, de vez em quando, acho que estou vivendo em outro país. São os números que nós temos. Somos 2. São Porque números. esses números, eles não retratam a realidade desse estado. Nós temos um São desemprego números. 55 mil terrível. pessoas. 55 mil Terrível. pessoas. São números do A grande IBGE. população vivendo do Bolsa Família. Que Sim. história é Mais de essa? 50% e hoje mais de 600 As famílias pequenas voltaram. e médias empresas quebradas. Para você ter ideia. Então que diabo de PIB é esse? Para você ter ideia. Que o números PIB fantasiosos são O esses? PIB são números do IBGE. A Amazônia Legal tem 9 estados. Dos 9 estados da Amazônia Legal, onde nós temos 27 senadores e 91 deputados federais, desses 9 estados, metade da nossa população vive com uma renda de menos de meio salário mínimo. Isso é uma realidade nossa local. Hoje, inclusive, foi fruto de uma discussão na Câmara de Vereadores, onde eu sugeri que nós, por exemplo, os vereadores de oposição, eles têm hoje 4 mandatos dentro da Câmara Federal. Os vereadores da base têm 4 mandatos. No Senado Federal, nós temos 2 senadores que fazem parte do bloco de oposição e um, que é o Jorge Viana, que faz parte do bloco de apoio ao governo do Estado. Nós poderíamos sentar, de repente, com os nossos mandatos federais em Rio Branco, no Acre, para que nós possamos reunir os 27 mandatos de senadores da Amazônia Legal, dos 9 estados da Amazônia Legal, os 91 deputados federais que representam pelo menos 20% da bancada da Câmara dos Deputados em Brasília, e de repente nós estudarmos um mecanismo. Hoje, a Amazônia Legal tem um ativo ambiental fortíssimo. Nós somos o que geramos créditos de carbono para o resto do país e, quiçá, para o resto do planeta. Quiçá para o mundo. Então, que nós possamos discutir uma forma de receber royalties por isso. Uma forma de receber royalties por isso. É uma forma, do ponto de vista social, para você ter ideia, os 5 maiores estados do Brasil, São Paulo participa com 32% do PIB nacional, e aí você tem Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro participam com 65% do PIB nacional. Vereador, me diga os 9 estados da Amazônia Legal, eles participam com 8,23% apenas desse PIB. Do PIB de 9 bilhões. Não, para onde está indo esse dinheiro? Porque eu quero dizer o seguinte, se você olhar, e vamos ser aqui sinceros, sem fantasia. Claro, pois não. Se nós olharmos todas as obras feitas neste estado pelo governo do PT, que aí eu vou desde o início, ou são obras financiadas, ou são obras bancadas pelo governo federal.
Eu vou dar um exemplo que a mim... Todas aquelas ali que foram a mim ficou, eu achei uma coisa assim perplexa. Aquele memorial dos autonomistas, que é um mero prédio simples, eu pensei que fosse com recurso próprio. Nada. Não, foi também financiado com recurso externo. Então, para onde é que está indo essa pujança toda de recursos que o Acre está recebendo? Eu lhe diria mais, hoje só na área de saúde, segundo dados do Ministério da Saúde, que foi publicado no G1 semana retrasada, nós temos 54 obras em andamento na área da saúde aqui no estado do Acre, totalizando quase 20 milhões. Nós temos obras atrasadas de pronto-socorro, que foi orçado inicialmente em 20 milhões, já está atrasado desde 2015, era para ter sido concluído. Nós temos o Instituto de Traumatologia, nós temos a UPA de Cruzeiro do Sul, nós temos o Hospital de Brasileia, que é o orçamento lá é de 50 milhões, já foram gastos 70 milhões e não foi concluído. E essa obra deveria ter sido entregue em 2 de novembro de 2014. E esse dinheiro vem da onde? Esses recursos, vereador Alberto Essa Duarte, questão de recursos, ela é muito relativa. Porque se você... São Paulo está endividado com a União. Não, exatamente. O Rio de Janeiro está endividado da CISO. Nós não podemos discutir outro estado, nós estamos no Acre. Eu sei, mas estou dizendo que se não vier recurso, não vai não. Mas eu sei, mas vem o recurso. O recurso vem e não foi feita a obra. É federal. Mas não foi feita a obra. 17 é federal. Mas a obra foi feita. Só um minutinho, eu não estou questionando o recurso vindo de fora, que até sou favorável. Por quê? Eu estou questionando essa afirmação dele, que de repente nós geramos aqui dentro não sei quantos milhões. Nós não podemos comparar o PIB do Acre com o PIB de São Paulo. O número do IBGE, eu acompanhei esses números, a divulgação do IBGE. O Acre tem R$1.000. Aumentou para 1.000, Aí você vai falar, eu só quero complementar e dizer o seguinte. Meus filhos e netos estão querendo sair desse estado porque não há futuro para eles aqui. Só isso. Pois não. Então, Osmir, se não há futuro para seus filhos e nem netos que moram aqui, então manda ele para Bolívia ou para o Peru, porque também o meu sobrinho lá do Rio Grande do Norte também estão dizendo a mesma coisa. Não, o problema é do país. Porque, então o problema é do país. O que eu quero me reportar sobre... E aqui eu não sou aqui advogado de governo nem de ninguém. É importante. Tenho a maior estima, o maior respeito pelo governador do estado, pessoal, não partidário, isso eu quero dizer. Agora eu quero dizer o seguinte, num país em que o bolo tributário, fica 70% dele com a União. Está chegando onde eu queria. E ninguém mora na União. Seu endereço não é na rua tal da União, não. 20% fica com os estados. 10 municípios. E 10% para distribuir com 5.570 prefeituras. O retrato não podia ser outro que não a falência de todos os municípios do ponto de vista fiscal. Mas olha, veja bem. Então agora o que eu quero questionando essa pujança só. O que eu quero me reportar é que eu acho que a sua função é fazer oposição com o prefeito. Porque se você não fizer... Como é que fica, né? Como é que fica? A sua função é defender o prefeito. E seria ótimo que, se assim fosse, o exercício da atividade política partidária. Quem está no governo governa, quem está na oposição reclama. O que me incomoda hoje na discussão política, Osmir, e eu não posso deixar de reprovar aquela palhaçada havida ontem no Congresso Nacional. Primeiro, a atitude de um procurador-geral da República que não mediu as consequências do que é acionar um presidente da República num mandato onde já houvera um impeachment. E que está próximo a concluir. E que ele mesmo já está arrumando as malas para deixar a Procuradoria-Geral da República e achar por bem criar um problemão daquela natureza, sabendo... Você viu a forma como os caras votavam ontem pelo amor à minha cidade, pelo amor ao meu neto, pelo amor ao meu... Narciso, não vamos voltar a discutir esse problema que houve no pito da Dita. Esse é um recado
do deputado, você foi deputado, é o seu eleitor Mas que não está foi passando palhaço. pela Mas não coisa. fiz essa afirmação. Eu não estou falando, me reportando que fez a Dilma, estou falando ontem, que eu assisti É uma ontem. repetição do que foi a Dilma, Sim, não é uma coisa, então, não tem nada quer dizer, diferente. então, é normal aquilo. olha, eu escolhi 4 frases aqui para, no final, eu escolhi uma. Certo. Uma, o problema desse país, Osmir, não é, o importante nesse país não é saber quem governa, é como se governa. O problema desse país é como ele está sendo governado. Quem já provou de todas as frutas, a do PSDB, a do PT e agora do PMDB, e estamos chegando à conclusão que nada até evoluiu. Por quê? Porque esse Brasil está com os nervos à flor da pele. Para todo mundo. É ladrão com dedo sujo apontando para outro ladrão. É um corrupto com dedo sujo apontando para outro ladrão. Por que isso? Não vê o AS, né? Hein? Mas vamos Então, reportar aqui a questão apenas paroquial. Respondendo ao que o senhor indagou, em relação aos investimentos do Estado, em relação a esse PIB que nós temos e o que isso se transformou em termos de serviço. Por exemplo, seu Osmir, todas as construções, as edificações que são feitas, além do repasse federal, Você pode me existe chamar a de Jorge, contra... senão me sinto velho. Esse Pois seu não, aí pois não. está combinando. É que eu conheço desde quando eu era Intervalo? criança, amigo da Soraya, eu frequentei a sua casa quando criança, estudantes ainda lá no Colégio Meta, na década de 80, não é? Então daí o respeito que eu tenho pelo senhor. Era o método, era o Ele Instituto já Nossa tinha Senhora alguma das idade, Dores. já. Exatamente. Era o Instituto Nossa Senhora das Dores. Exatamente. Então, na ele não é década tão de 80 novinho, ainda. Quando você era criança, ele já tinha os cabelos brancos? Um pouquinho grisalho. grisalho. Doutor Jackson, Pois não. a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e o senhor Pois não. volta na sequência. Ah, pois pra- não, pois não, Tá? pois não. Vai explicar, porque a gente tem que tratar de outras questões ainda aqui. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Segura aí.